Boa noite, todo mundo. Meu nome é Júlia, eu estou aqui representando a Inova. Como vocês sabem, hoje a gente vai falar sobre ESG, que é uma sigla que representa critérios de conduta sobre governança ambiental, social e corporativa para empresas. Quem vai bater esse papo com a gente hoje é a professora Miriam Moreira e a diretora de ecossistema da América Latina, na Medalha, Tamares Parreira, que ambas são formadas no curso de Conselheiros Trends Innovation pela Inova. Então, eu quero dizer a todos para ficarem à vontade para fazer perguntas no chat ao longo da conversa. Eu só vou pedir para que não liguem os microfones, porque como a gente está gravando, para não ter interferência, tá bom? Eu passo a palavra agora para a professora Miriam, para ela apresentar melhor, né? Se apresentar, para depois a Tamari se apresentar também. E vamos nessa, acho que vai ser bem bacana conversar com vocês hoje aqui, tá bom? Boa noite para todos e todas. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom que a gente agora tem esse mecanismo, né, de se aproximar, mesmo sendo à distância. Por outro lado, pessoas dos diferentes lugares podem estar próximas para uma conversa tão importante, né? A Inova me convidou para essa conversa e depois a Tamares vai falar também ela, como é isso para ela. Mas até conversando um pouco com a Tamares antes, a gente chegou a uma conclusão que as organizações já falavam há muito tempo de mecanismos de preservação de meio ambiente, da questão da inserção social, onde elas estão inseridas nos diferentes países e nas suas estruturas, e a questão da governança, dependendo do porte da organização, sempre foi uma coisa muito forte, mas é de um tempo para cá, e aí a gente pesquisando desde quando, né? Desde 2005, a partir de um relatório da ONU, que é Who Cares Wins, que a gente começou a ouvir a sigla ESG. E isso vem ficando cada vez mais forte, cada vez mais potente, com a questão de existirem fundos específicos, né, para recomendação de organizações para investidores colocarem seu capital que tenham essa pegada, né, do ESG. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais, eu vou pedir agora para a Tamares abrir e colocar a questão dela, e a gente vai conduzir como uma conversa e fazer com que a gente aproveite da melhor maneira possível esse momento, né? Isso mesmo. Puxa, muito obrigada, Miriam, boa noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer, né, como a Miriam comentou, a gente receber esse convite da Inova para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse assunto que está muito em voga, mas já leva algum tempo, né? Teve uma transformação, acho que do tema, uma consolidação desse tema que a gente vai abordar um pouco adiante, mas a relevância que ele torna para as organizações, né? Eu sou Tamares Parreira, hoje diretora de alianças na Medalha para a América Latina, então eu conecto ecossistemas de tecnologia para prover, né, um melhor produto ou serviço para o mercado de tecnologia, hoje com viés muito forte em experiência de clientes. Mas já estou há 27 anos no mercado, né? Sempre empresas de capital aberto, empresas fundamentalmente americanas, trazendo essas tecnologias para a América Latina e Brasil, e muitas vezes levando tecnologias brasileiras para o mundo também. Então, muito feliz de estar aqui hoje, de trazer um pouquinho como é que isso impacta o mundo dos negócios e no final, né, como que isso impacta a vida de cada um, hoje dentro ou fora do mundo corporativo, dentro desse ecossistema em que a gente vai falar bastante do ESG. Alô? Te ouço bem, Miriam. Me ouve bem, então, tá bom, achei que tinha perdido. Bom, acho que a gente pode criar um caminho, né? A ideia é como é que a gente constrói essa conversa, e uma coisa que a Tamares falou agora e que me chama a atenção, e eu venho pensando bastante sobre isso, que as grandes organizações internacionais, especialmente americanas, né, que é a minha experiência também, eu passei muitos anos na indústria, em multinacional americana e na indústria farmacêutica e depois na indústria automotiva. Essa conversa não é nova para essas indústrias e tem uma relação muito forte com a cultura da organização, né? Com a marca e com a cultura da organização, e com isso também se constrói o employer branding, né? Que o funcionário também passa a compartilhar o seu propósito individual com o propósito da organização. Então,
uma conversa dessa natureza sobre meio ambiente, sobre as questões sociais, a área social, né, e a questão da governança, para quem viveu multinacional, é uma questão não muito incomum, ela é uma questão mais comum do que a gente vê nas organizações menores. Então, esse é um desafio que eu estou pensando em lançar para nós duas aqui, Tamares. Como é que a gente vê isso nas outras organizações, né? Organizações de pequeno e médio porte, organizações que não têm essa cultura internacional, porque quando a cultura é internacional, a multinacional ela tem que preservar a legislação local, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que ter o seu eixo estruturante de quais são as pegadas, né? Os footprints que ela vai deixar em cada lugar por onde ela passa. O que você acha que a gente está assistindo desse desafio de não ser só a grande organização internacional? Como é que a gente vai trazer isso para um nível de consciência, de transformação, de reinvenção das organizações todas, de um modo geral, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho um excelente ponto, Miriam, para a gente trazer, né, de onde isso vem e qual é o impacto, né, real na nossa vida e no nosso mercado aqui no Brasil. Como você bem trouxe, esse assunto ele veio lá em 2005, né, muito pautado por um relatório da ONU. Depois a gente vê os grandes, né, núcleos, né, financeiros e os geradores de relatórios mundiais para toda a área de capital aberto, né, para quem investe em ações fora, a Bloomberg, por exemplo, lá para 2010 ela lança também o ESG Scores, ou seja, são 170 critérios para classificar uma companhia em que os americanos ou o mundo inteiro estejam investindo nessas ações dentro da Bolsa, né, nos Estados Unidos. Depois, vindo para cá, né, chegando um pouco mais, a gente vê a B3 também lançando um selo ESG, e aí a gente vai detalhar um pouco o que isso significa na prática, né? E ela vem num crescente, são muito poucos anos para que isso chegou aqui. Nós estamos falando hoje por um universo de 400 empresas, ainda estamos falando das grandes, aí, né, que conseguem abrir capital. Dessas 400, hoje, 45 tem o selo ESG da B3, né, que é a nossa Bolsa de Valores brasileira. Então, quando a gente vai cascateando lá, ONU, Bloomberg, e aí a gente vem as principais consultorias, KPMG, McKinsey, todas falando e gerando relatórios para quantificar essas ações do ponto de vista de negócios. E aí nós estamos falando, 11% hoje dessas companhias listadas na Bolsa Brasileira têm esse selo, então elas aderiram a algumas boas práticas nessas três dimensões, e elas representam 38% do valor de mercado das empresas que estão listadas na Bolsa. Quando a gente olha as pequenas e médias, eu imagino o seguinte, eu que estou em ecossistemas e está sempre olhando o eixo exponencial, que hoje está muito em voga, então você pode ganhar a exponencialidade dos negócios sem perder, né, as regras de vista e nesse momento sem perder esses três indicadores, né, o de governança, do social e de ambiente. Então, hoje a gente vê, quando essas grandes companhias começam a receber esse selo e começam a movimentar, porque elas também são responsáveis pelo seu ecossistema, pelas empresas parceiras. Então, elas já viram um multiplicador, um replicador daquilo. E isso acaba impactando o nosso mercado. Então, mesmo quem não está diretamente nesses ecossistemas, nesse momento, 45 empresas, mas as 400 gostariam de ter o selo ESG nesse momento, porque isso valoriza a companhia do ponto de vista de investimentos e acionistas. Eu acho que por ali já é um caminho bom que a gente consegue, de repente, trilhar e entender o impacto nas pequenas e médias. Eu acho que você lembrou de um ponto bastante importante, né? Se você por exemplo, um sistemista de uma grande montadora, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei bastante em farmacêutica e automotiva. Mesmo que você seja uma pequena empresa que produz parafusos, uma Ford, por exemplo, lá atrás, né? Agora a Ford já está numa outra fase em relacionamento com o Brasil, mas as grandes organizações, quando ela te contrata como um fornecedor, né, de serviços ou de produtos, ela vai exigir de você características similares, né, às que ela prega, porque senão ela compromete toda a cadeia. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe é bastante importante, e mesmo que você hoje não seja um sistemista, não seja
parte fornecedora de uma grande organização, mas se um dia você pretende ser, precisa estar atento a essas coisas, porque sim, você vai ser auditado. Então, todas as certificações, né, que a gente já viveu no passado e ainda vive, ISO 9000, 14000, todas essas, elas já tinham preceitos que eram incluídos nessas certificações das questões sociais, ambientais, e também eu acho que um outro aspecto que a gente pode também abordar, além dessa coisa de não ser uma grande empresa, mas ser parceiro de uma grande empresa, ou se você é uma startup e quer receber apoio, suporte, investimento de um fundo investidor, você também não vai fugir dessa análise. Em que é que o seu produto, essa nova frente que você criou de fornecer algo para a sociedade, que a sociedade quer e precisa, você também cai nessa análise, né? Se o meu produto, se o que eu estou fazendo, ele está preservando esses aspectos que são tão considerados na hora de decidir um investimento. Então, como é que você está minimizando os impactos no ambiente, no meio ambiente? Você está criando um mundo mais justo? Eu achei muito bacana quando a gente coloca em palavras simples, né? Qual é o mundo mais justo que a gente está criando? E os processos internos que você adota são os melhores processos? Então, talvez, nessa linha, a gente deva, sim, se preocupar com isso sempre, porque toda organização ela precisa evoluir. Então, a gente fala de sustentabilidade das organizações, isso também é uma outra expressão que vem para essas análises, né? Se a gente está criando uma organização que se sustenta, não só a curto prazo, médio e longo prazo, e aí vem uma outra palavra que é a organização que é perene, né? Então, eu acho que é bem, como você falou, a partir da grande organização, é a cadeia, né? Uma reação em cadeia, aquela coisa da pedra que a gente lança no lago, e isso vai sendo uma reação em cadeia. Isso é super importante. E uma outra coisa que me ocorreu enquanto você falava, a gente falando da questão social, também tem a questão do employer branding, né? A sua marca, hoje em dia, as novas gerações, elas já têm um nível de consciência que quase veio com elas, isso é muito importante. E a gente tem dentro de uma mesma organização diferentes gerações, e a pressão vem de dentro da própria organização. Eu quero me associar a essa organização, eu quero fazer parte dela, o que eu sei fazer, o que a minha inteligência produz, está sendo colocado em bom uso? Você também ouve por aí? Muito. Ouço e participei disso, né? A minha carreira em tecnologia passou pela Amazon também, né? Amazon Web Services, a área de tecnologia da Amazon. E uma das coisas que a gente vê, as gigantes do mercado, elas se transformaram também no sentido de atender o anseio e o perfil dessa geração. Então, tem uma questão de equidade de geração, da gente poder contar com todo tipo de capital humano, independente de raça, de credo, de idade. Então, quando a gente olha, por exemplo, o processo seletivo da Amazon hoje, ele está pautado em 14 princípios de liderança. E o que são eles? Nada mais são do que valores, né, daquele indivíduo, daquele profissional. Se você estiver conectada com aqueles valores, e vai muito, né, ele te contrata justamente por essa afinidade, que é o que a gente chama do soft skill, né? A parte técnica, falar línguas, essas companhias têm mecanismos e investimentos suficientes para desenvolver o profissional. Então, esse não é o problema. E a gente vê, quanto mais elas estão preocupadas em ter um quadro, né, de profissionais, colaboradores que tenham identidade com aquela marca, mais eles serão promotores daquilo. E aí a gente torna, realmente, não são simplesmente colaboradores, eles se tornam fãs, né, daquela marca, sentem orgulho de fazer parte daquela companhia. E os clientes que consomem aquele produto ou serviço também não são simples clientes, eles são realmente embaixadores daquela marca. Sim. Então a gente começa a ver uma sinergia que ela extrapola o financeiro e ela começa a se aproximar do humano. Outro ponto que a gente olha que também consegue impactar, Miriam, quando eu vejo, por exemplo, né, uma formação que a gente participou de Conselheiros Trends Innovation. Hoje eu estou à frente do comitê de cultura de respeito à identidade. O que isso significa? É aquele indivíduo, então a gente quer promover também
que conselheiros, sejam eles, né, de companhias melhores, pequenas e médias, ou até um consultor que saia desse grupo, que ele também faça um papel de impactar e trazer uma perspectiva desse tipo de diversidade. Uma das coisas que a gente falava muito lá atrás é a questão de ambiental, muito com, né, com relação ao meio ambiente. Hoje a gente já sabe que teve uma evolução em que não basta apenas ter uma companhia situada num ambiente em que você tem uma questão social, né, complicada, e ter uma empresa de muito sucesso num local que não tem todo aquele sucesso, né, de ali uma vizinhança. E hoje a gente vê o quão importante é e a responsabilidade dessa companhia se integrar naquele meio. Isso também faz parte do ambiente, né? E aí ele começa a conectar essas siglas de ambiente, de social, e aí lá na frente a gente conecta a governança. Mas sim, os colaboradores, né, os profissionais que trabalham para essas marcas hoje são, acho que o capital, um dos mais importantes de cada uma dessas companhias. Vide Amazon, né, Netflix, Apple, que é uma companhia amada, e a marca é muito Disney, eles têm algo em comum quando se trata do colaborador. É. E esse aspecto que você está colocando, olha como é forte, né? Tem uma questão, quando você cita a Disney é uma empresa antiga, né? Ela tem muitos anos e todos nós somos jovens há mais tempo, a gente viveu com a Disney numa outra variável, agora eu não vivo sem a assinatura da Disney, porque ela se atualizou, e ela foi se atualizando exatamente isso, ela foi se reinventando progressivamente, né? E hoje ela tem a Universidade Disney que influencia gestores do mundo inteiro, né? Eu sei de casos que são aplicados em treinamentos, por exemplo, de executivos, que são casos que se originaram na formação que a Disney proporciona. A Amazon já é uma empresa muito mais nova e ela tem um impacto gigante. Então, recentemente eu acompanhei um pouco da discussão sobre o tipo de embalagem que a Amazon coloca a serviço das suas entregas. A gente quer receber as coisas que a gente compra da Amazon rápido, a gente quer receber, claro, em bom estado, e aí, que tipo de embalagem ela está gerando? Então, isso é uma preocupação de environment, de meio ambiente, sem dúvida alguma, né? Agora, outra discussão que eu peguei essa semana, acompanhei um pouquinho sobre o Brasil especificamente, com tudo isso de fome que a gente está assistindo por conta do desemprego, de pandemia e tudo mais, o que é que o agronegócio pode fazer, já que produz tanto alimento assim, para exercer melhor essa responsabilidade social? Então, antes da gente falar de ESG, a gente falava lá atrás já de responsabilidade social. Eu acho que o bonito de juntar a sigla é que a gente não está tratando mais alguém vai tratar de meio ambiente, alguém vai tratar de responsabilidade social, e uma outra turma vai se preocupar com governança corporativa. Isso está se juntando, né? Isso ganha uma força, né, de interdependência e se juntou com um outro aspecto que nós não estamos falando disso tudo sem falar em rentabilidade. Então, quando a gente fala dos fundos que recomendam empresas eles se baseiam justamente na análise desses parâmetros e sim fazem uma recomendação, eles também estão preocupados com a rentabilidade. Então, ser uma empresa de sucesso, sem uma empresa lucrativa, não é pecado, mas é sim necessário que isso seja feito em cima de valores e princípios, que foi o que você disse, né? Sem falar ainda das agências regulatórias. Quando a gente está em diferentes países, a gente tem que seguir as agências regulatórias de cada país, né? Então, isso é muito importante e muito forte. E uma outra coisa, uma outra perninha aí desse G, que é a questão da governança, passa também por essa questão de como é que a gente tem os melhores processos internos de administração, seguindo tudo que a legislação pede. A legislação pede muita coisa e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o equilíbrio financeiro. Então, tudo isso tem que estar absolutamente equilibrado, né? Então, não sei se já te ocorreu algumas coisas para falar, e eu estou vendo aqui que a gente tem duas perguntas que a gente poderia tentar endereçar. Uma que é do Sérgio, se o selo ESG corresponde à ISO 26000. Eu não tenho competência técnica para essa resposta, vamos ver se você tem como ajudá-lo. E aqui o Fábio Ban está dizendo que também
que as grandes estão aderindo pouco a pouco em razão dos benefícios, né? Mas e a pequena empresa? A gente estava falando um pouco antes disso, Fábio, eu não sei se você ouviu, né, das empresas que fornecem para as grandes organizações, mas eu acho que a gente está falando ainda de uma outra empresa que não é a que fornece para uma grande organização, mas também não é a startup que recebe recursos dos fundos. Então, a gente já tem aqui na mesa várias frentes para endereçar, Tamares. Vamos ver por onde você quer pegar aí, por favor. Não, bacana. Essa em específico eu não sei, mas eu vou compartilhar com vocês. Parte dessas ISOs, elas são contempladas dentro dos requisitos, né, de um selo ESG. Eu vou até compartilhar, tem um guia, né, que foi lançado pela B3, e aí quem quiser ir um pouco mais a fundo, um detalhe, qual é o requisito, né, quais são os requisitos necessários para que essas 45 empresas conseguissem obter esse selo de ESG dentro de um universo de 400, né? Não é pouca coisa. Então, a gente tem aqui, eu consigo compartilhar com vocês esse detalhe. Se quiser, eu consigo consultar, né? E a gente vê se exatamente esse ISO, né, 26.000 está contemplado dentro desse requisito, né, Sérgio? Se quiser, até deixo depois meu contato, eu confirmo para você. Eu sei que são vários, né? É um estudo, é o que eu disse, a Bloomberg elencou 170 itens. Quando a gente vem para a B3, esse número de itens, ele diminui, né, como requisitos. Mas eu não tenho certeza se o ISO 26.000 está dentro disso. Posso consultar, mas deixei aqui para vocês o guia da B3, em que está pautado esse selo hoje, dessas 45 companhias. E o Fábio coloca aí, né, o Fábio Ban, que as grandes, né, estão pouco a pouco aderindo, né, em razões de tais benefícios. No momento, uma pequena empresa, né, quais seriam os benefícios se tem algum impacto positivo? Eu digo que sim. O fato de uma pequena empresa não estar listada hoje, né, na bolsa, enfim, não ter nenhum grupo, às vezes nenhum grande grupo de investimento fazendo um aporte e a gestão dessa companhia, mas a gente tem hoje em dia um órgão regulador muito interessante, muito democrático, que são as mídias sociais. Sim. Então, hoje, a pequena companhia, o cliente para qual ela vai vender, ele está inserido num contexto social, ele está inserido dentro de um contexto de meio ambiente, ele está inserido dentro de algumas regras, né, que são a nossa legislação e algumas práticas de negócio. Então, invariavelmente, eu acho que o próprio ambiente regula também. À medida que a nossa sociedade vai evoluindo, né, como uma sociedade atenta a esses requisitos, a essas realidades, né, elas estão cada vez mais próximas dos negócios. Eu acredito que sim, a pequena empresa ela acaba sendo reconhecida pelo seu público e pelos seus clientes, e quando ela está inserida numa mídia social, e mesmo que ela não esteja, não faça negócios, aí depois a gente pode ir para uma outra conversa, que é o impacto do e-commerce, né? O quanto, que janela que foi aberta a partir disso. Mas mesmo que, imaginemos que uma padaria hoje não está inserida, né, a padaria lá antiguinha dos nossos queridos portugueses, e ele não está inserido em mídia social, se algo acontecer, um fato discriminatório, alguma coisa que incomode aquele cliente, ele invariavelmente vai colocar isso na mídia social. Isso vai ter um impacto e essa empresa vai ter que dar conta de responder, senão ela vai acabar sendo impactada negativamente ou positivamente. A gente tem pequenos vídeos, às vezes, de uma boa prática de uma pequena companhia que viralizam. Isso traz mais negócios para essas companhias, sim. E aí, acrescentando a isso que você disse, a pequena empresa, nem sempre ela quer continuar pequena, né? Então, ela vai ter que sofisticar, pelo menos, o seu modelo de governança. Essa é a beleza de ter as 3 letras juntas, né? Então, além dela se preocupar com o meio ambiente, por exemplo, como é que ela está tirando o lixo da empresa dela, né? Então, você chama um instalador de ar-condicionado, e aí ele não acolhe, não recebe o lixo dele, não leva. O jardineiro tem que dar uma boa destinação. Se você está fazendo uma obra, você tem que ter uma caçamba específica para resíduos de construção e outra caçamba específica para plantas, né, para que a destinação do lixo seja bem feita. Toda essa questão do plástico, né, e quanto isso está caindo nos mares e poluindo tudo. Então, um pequeno bar, né, ou uma padaria, né, como a Tamares falou bem, não pode usar qualquer canudo mais.
ele tem que ter essa preocupação sobre que tipo de canudo ele vai usar, que tipo de embalagem ele vai colocar, né? Esse empreendedor, empreendedora, quando eu falo ele, eu falo o negócio, né? Vai colocar para que a coisa fique dentro do que se espera. Tem a questão das mídias sociais, que você lembrou super bem, e tem também a questão da grande mídia. A grande mídia também ela faz muito estardalhaço, né? E esses dias eu estava ouvindo uma pessoa do Carrefour fazendo uma apresentação sobre tudo que colocou em prática após aquele evento da pessoa numa das lojas que foi agredida, e foi um caso muito sério, e vocês sabem o final dessa história. Olha o efeito que isso teve, né, na questão social de como as pessoas são tratadas dentro de uma loja. E olha a ação afirmativa que essa empresa teve que desencadear para evitar que isso continuasse se alastrando sobre a sua marca, mas, acima de tudo, que isso não se repita. Né? Como é que a gente se sente tranquilo quando vai a uma loja em que esse tipo de coisa poderia acontecer? Né? Então, é muito complexo isso tudo. E se você fala, por exemplo, de turismo, né? Um turismo como o turismo no Brasil, ele é feito de muitos pequenos negócios. Né? Quando você vai a uma praia, quando você vai a uma montanha, tem muitos pequenos negócios. E as associações locais, elas já têm essa preocupação. Né? Como é que a gente está tratando o nosso lixo, como é que a gente está encaminhando, como é que a gente cuida da questão da saúde, da preservação da saúde. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, né? Mas eu acredito que a gente está mais maduro agora do que jamais esteve. Porém, não está bonita a fotografia. Né? A fotografia não está bonita. Então, a gente precisa continuar fazendo essa militância sobre dá para ser melhor, dá para ser mais bacana, e não importa o porte da empresa. Se a gente colocar uma outra palavra que eu sei que é muito forte, mas a questão da ética, né, Tamares? A ética é uma coisa que está dentro dessa melhoria de processos internos. Né? A gente tem ainda culturalmente no país uma coisa vamos escapar um pouco pela direita, um pouco pela esquerda. Eu entendo que não é simples seguir legislação, mas será que a gente pode estruturar o nosso negócio em cima de quebra de legislação? Essa é uma outra provocação. Aí pega pela governança, não pelo meio ambiente, não pelo social, mas e a governança? Como é que está indo, né? Muito legal. É que eu falo, a gente vai trilhando um caminho em que essas coisas se conectam, né? E, claro, não tem como fugir da governança. Tem até uma pergunta aqui do Francisco Berger. Como as empresas com selo ESG podem influenciar, né, com que seus clientes e mesmo seus funcionários reproduzam as boas práticas fora do ambiente dessas empresas? É uma pergunta excelente, brilhante, atual. E eu posso dizer, eu que estou no mercado corporativo há mais de 20 anos, quase 3 décadas, na verdade. 20 anos atrás, né, uma das companhias para as quais eu trabalhei, né, e posso até citar o nome, essas companhias sempre acabam aparecendo como maiores e melhores de acordo, né, com o seu período. Lá naquela época, estou falando de 20 anos atrás, a HP já produzia muita educação, né, ela tinha parte dos objetivos dos executivos, ela tinha parte dos objetivos vinculados também a métricas de desenvolvimento dos profissionais. Então, a gente recebia uma cartilha, literalmente, de como se portar bem no trânsito, né? Porque você, fora da companhia, você carrega a marca também da companhia a qual você representa. Então, isso já acontecia há bastante tempo. Acho que tem um ruído aqui no fundo da Fabiana, né? O microfone aberto e está fazendo muitos barulhos no fundo. É a Fabiana Lima que está aqui. Vamos ver se a gente consegue dar um mute. Pronto, já consegui mutar. Pronto. Já. Não, imagino, eu que peço desculpas. Então, vou voltar um pouquinho, que talvez o ruído impactou. A gente já tem isso já há bastante tempo, né? As companhias, acho que a partir de agora, elas têm isso
precificado nas suas ações, então quem tem o selo ESG está em bolsa, então ela acaba sendo, o mercado reconhece, eu vou investir o meu dinheiro naquelas 45 companhias, porque eu sei que ela atua de fato em cima daqueles, né, componentes que são importantes. E a governança, eu acho que é a que vai fechar nesse circuito, no sentido de garantir que todas aquelas regras, métricas ou indicadores possam de fato ser executados e se transformem em prática. Mas mais do que isso, a gente pode pôr uma série de indicadores financeiros, enfim, bônus para os executivos, para os colaboradores, mas tem uma questão que é o que a Miriam comentou antes, ela volta nos valores e na cultura. Se a cultura organizacional realmente ela tiver orientada a isso, invariavelmente ou muito naturalmente os profissionais vão replicar aquele comportamento fora da companhia, né? Não vai ser só dentro da companhia eu sou uma pessoa e fora eu sou outra. Isso era muito percebido, acho que antigamente. Hoje as novas gerações forçam para que a gente seja muito transparente, e quando a gente fala de toda essa sigla ESG, nada mais é do que transparência que gera confiança. Isso começa pelas pessoas e depois, né, isso reflete nas organizações. A gente não tem uma organização sem pessoas. Então, acho que, né, esse enfoque no profissional, ele é um enfoque que acaba reverberando em todo aquele ambiente. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena. Governança, sim, vem lá da nossa história, né, respondendo sua pergunta, Miriam, do famoso compliance, que estava muito direcionado ali na área do jurídico, no legal, e hoje ele expande, ele conecta, né? Eu sempre fui muito parceira de compliance porque eu lido com ecossistemas que estão fora da companhia. Então, garantir que essas regras sejam aplicadas, né, fora da organização sempre foi um desafio para todas as empresas que querem ter escala, ou capilaridade, ou cobertura geográfica, são vários os indicadores. Mas eu acho lindo olhar a governança que, de fato, que aquelas regras criadas pelo compliance, pela legislação local, elas sejam executadas, né, e atendidas, mas que ela também se conecte com, né, a governança, fazer que isso transite dentro da companhia, né, que ele permeie as outras linhas de negócios e acaba sendo, hoje em dia, um objetivo comum que está entre os principais líderes, né, dessas diferentes caixinhas. A gente tinha um líder de diversidade, o líder do compliance, o líder de, né, de ações de meio ambiente, enfim, tinha uma série de lideranças que respondiam, né, respondem para o CEO. Hoje essas lideranças, eu acho que elas têm objetivos comuns e elas são, né, medidas e influenciadas a trabalhar em equipe. Hoje essa história torna a companhia uma companhia com uma unidade maior, que é um pouco do que a gente não via lá atrás. Eu vou até acrescentar alguns exemplos na linha que você pegou da educação, né? Toda ação que a gente faz para a educação, ela se expande para as famílias, né? Então, tudo que a gente faz, seja uma ação no dia do meio ambiente, uma ação com coleta do óleo para esse óleo usado em casa se transformar biodiesel, né? Toda a questão da economia de energia elétrica, usar copo de plástico, cada um trazer sua caneca, ou a gente, ao invés de comprar brindes para as pessoas, a gente dá uma caneca, ou tem uma série de pequenas decisões. Eu queria falar um pouquinho sobre micro decisões, pequenas decisões que cada um de nós toma o tempo todo, seja na vida pessoal ou seja na organização. Essas pequenas decisões, elas devem levar em consideração o impacto da decisão no meio, na sociedade como um todo. Então, o que a gente consegue transbordar através das famílias, dos funcionários, das grandes organizações, essa conscientização social, conscientização ambiental. Eu posso dar exemplos, por exemplo, na América a gente fez um trabalho maravilhoso de reflorestamento de toda uma beira de um rio, o rio Atibaia, aqui na região de Campinas, né? E isso é muito lindo. Eu tenho um pau-brasil no quintal da minha casa, que foi uma muda que a Merck entregou para todos os funcionários, depois fez campanhas e assim por diante. Esse exemplo do óleo, por exemplo, foi um projeto da Uábico. Desculpa.
O tempo está seco, a gente realmente acaba faltando Pegue um um pouco de pouquinho aí, Damares, hidratação. por favor. Não, tranquilo. Enquanto isso, eu até coloco aqui acho que esse ponto que a professora Miriam trouxe para a gente faz todo sentido, né? Eu, independente da minha métrica como, né, diretora nas multinacionais por onde eu passei, sempre trouxe essa carga muito forte, né, do ESG, sem olhar os indicadores, mas olhando que dentro da minha equipe, por exemplo, eu já tive 10 pessoas com necessidades especiais, né, e desenvolvendo esse grupo para trabalhar, a gente brinca que diversidade é você convidar para a festa, né? Inclusão é chamar para dançar. Então, eu tinha dentro da minha equipe essas 10 pessoas, mas elas, de fato, participavam do dia a dia nos negócios. Uma delas, que eu trago com muito carinho, ela tinha uma pequena necessidade especial com relação à audição, mas não quer dizer que ela não se comunicasse bem. Bom, não preciso nem dizer que ela ganhou o prêmio de comunicação na América Latina, para uma multinacional que tinha mais de 150 mil colaboradores no mundo. Então, esse tipo de coisa é preparar a gestão para, de fato, tomar ações que você traga esses conceitos que são tão abstratos para o dia a dia. Até há um ano e meio atrás, eu só não tive mais porque realmente não consegui, mas eu tinha uma pessoa com 60 anos dentro de uma equipe de geração de novos negócios, né, que é algo, e lidando super bem com quem estava basicamente saindo da universidade. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer do ponto de vista, né, o que eu, Tamares, posso fazer para impactar, né, o meio em que eu estou inserida e que ações eu posso fazer para que gere resultados e que todos esses se sintam, né, integrados dentro de... Não pode ser um clubinho, né? As companhias não podem ser clubinhos de iguais. A gente realmente precisa olhar, acho que primeiro para dentro e trazer essa diversidade de capital humano, e aí eu não vou entrar, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a receber o profissional que consiga endereçar aquela demanda do mercado e identificar os talentos para poder desenvolvê-los. Primeiro a gente olha para dentro, se prepara como organização, comunica isso de uma maneira, né, recorrente, depois a gente olha para fora. Não adianta também querer fazer uma série de ações, eu vou resolver o problema, né, da comunidade, se dentro de casa eu ainda não consegui entender quais são, né, os impactos de não ter um time diverso, né, de não olhar a governança, como é que eu estou me inserindo, como é que eu estou aplicando as regras, né, da companhia, como é que eu estou atendendo a legislação local. Puxa, tem pequenas coisas Pequenos que não gestos, valem a né? pena. São pequenos gestos que não valem a pena para ter um resultado mais rápido. Uma das coisas que está sendo muito cobrada de qualquer... Pode ser um empreendedor, um gestor de uma grande organização. E até a Inova vai trazer uma capacitação sobre isso, um treinamento bacana, um curso, que é a tal da ambidestria. Os gestores têm que estar atentos não só ao resultado, né, de curto e médio prazo, mas ele tem que olhar como é que ele transforma aquela companhia, como a professora bem colocou, numa companhia sustentável, uma companhia de longo prazo. Hoje a gente sabe que perenidade, dependendo do mercado, ele leva aí 6 meses, 1 ano. A tecnologia é muito rápida, né? Mas quais são os skills, os soft skills, a gente fala, né? Aquela capacidade humana que ele vai ter de olhar esse universo e entender qual é o papel daquela organização dentro daquele ambiente de negócio, que inclui todas essas 3 variáveis aqui. Ótimo. Obrigada por me salvar, viu, do meu engasgadinho aqui. Eu estou vendo, Tamares, que tem a Cíntia, ela falou sobre o setor de saúde, né? ESG na sala de espera ainda, né? Tem muitos problemas ainda assim na área de saúde. Eu tive a honra de participar de um evento em que a presidente do Grupo Sabin, que é um grupo grande no Brasil, ela contou dos processos de transformação que ela está ajudando a implantar no Grupo Sabin, e passa muito pelo atendimento mesmo de todo mundo, das necessidades que são aparentemente semelhantes, mas os indivíduos são diferentes, né? E especialmente numa sociedade como a nossa, que o acesso à saúde tem boa dose de restrição
e não é tão ágil como a gente precisaria. Mas o que eu também imagino que está acontecendo agora é com essa nova realidade que a gente está vivendo, da urgência, da emergência, da pandemia, acaba que isso pode ter sido relegado a um outro plano, porque a gente está... Eu sei que é forte o que eu vou dizer, mas a gente está em estado de guerra, de salvar vidas, né? De ampliar a capacidade de atendimento. Então, eu vou pedir para a Tamares também falar um pouquinho dessa coisa da saúde, que a pergunta veio para você, mas eu quis trazer esse exemplo de situações que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, vocês devem conhecer o Luiz Rasquilha, que ele é um dos fundadores da Inova. Ele é professor no Albert Einstein, falando de inovação, de futuro, o que vai acontecer na área da saúde. É uma das áreas que mais vai se transformar, a área de saúde, com a transformação digital, e mesmo o ensino na área de saúde está grande, os equipamentos, a telemedicina, muita coisa ainda vai acontecer, e sim, precisa de muita transformação. Vou pedir para a Tamares ver o que mais ela pode acrescentar, né? E teve uma outra questão aqui que a Juliana Pires colocou sobre LGPD, né? Se a empresa se adequando à LGPD, se isso também vai em direção do que a ESG protagoniza, né? Não protagoniza, ou ela espera, né? E Sim. se tem alguns documentos que são específicos, né? E que tipo de política de sustentabilidade e diversidade está em linha com o LGPD também. Eu estou ampliando um pouco a colocação que a Juliana fez, né? Sim. Não, muito... a gente está sendo premiada aí com perguntas que conectam Muito tudo que a gente especiais. fala, né? Muito especiais. Isso. Obrigada, Cíntia. Olha, o que eu posso te contar da minha vivência? Em 2014, eu participei de um comitê dentro do consulado americano que chama Comitê de Saúde, né? E ele já falava do prontuário médico eletrônico, né? Hoje nós temos, por todos os problemas, né, diversos que sejam que a gente enfrente hoje com o SUS, o DataSUS é o único banco central unificado de um país no mundo. Todos os países querem entender como, né, com todas as Como é que a gente conseguiu? complexidades, todas as dificuldades, como é que a gente conseguiu isso, né? Então, isso é um ativo, a gente tem que olhar o que tem que ser feito, mas tem que partir de algo já muito bom que foi desenvolvido. Então, esse é um ponto de partida para conectar, como o Rasquilha fala muito, tecnologia. Isso pode passar, sim, pela saúde pública, né? E tem várias cabeças olhando e pensando isso com muita seriedade e apostando, fazendo investimentos. Então, hoje, empresas americanas olham de que forma elas podem nos ajudar com tecnologia a acelerar, né? Eu acho que agora essa questão da transformação digital, ela atravessou todos os mercados. O mercado de saúde vai, né? Ele já está sendo afetado, mas eu acho que ele vai ter uma aceleração ainda maior nessa transformação, né? Por conta de todas essas variáveis, porque a gente está lidando com vidas humanas. E isso é extremamente valioso, né? De tudo que a gente está falando aqui, as vidas humanas são realmente extremamente mais valiosas do que todo o restante. A gente não vai conseguir medir nada se a gente não cuidar bem disso. Então, sim, eu acho que esse pilar, né, ele vai atravessar o ESG, a área de saúde, muito fortemente, mas a tecnologia vai ser o pilar importante para conseguir adequar e transformar essa área dentro do nosso país, né? Governança, seguramente, tudo isso vai sempre, a gente vai esboçar todo esse esforço desses relatórios, desses selos, é para trazer transparência. À medida que você tem transparência, você consegue endereçar e resolver uma série de problemas, porque está ali, né? Ele está claro, está apresentado. Então, sim, respondendo, a gente espera que a tecnologia seja um acelerador de uma adoção de práticas, né, de boas práticas como o do ESG, e que esse selo também possa ser estendido a mais companhias de saúde no Brasil. Do outro lado, né, a Juliana trazendo o LGPD, seguramente, Juliana, esse é um dos componentes daquele relatório que eu mencionei da B3. Então, a gente não consegue falar em ESG
e está dentro do G, né, da governança, sem falar em LGPD. Então, sim, quando a gente fala de transparência, de respeito, respeito ao dado, né, do indivíduo e de que forma a gente trata esse dado, seguramente a gente está falando da mesma coisa. Ele não é excludente, ele não é único, mas ele é um dos requisitos, né, extremamente importantes para você gerar um selo como esse. E a gente pode pegar, juntando isso que você está dizendo agora, com a questão lá das mídias, tanto as mídias, as grandes mídias, como as mídias sociais. Quando aconteceu esse evento agora dos CPFs que vazaram, os telefones, eles não tiveram sossego, né? A mídia, todo mundo falando, e dali a pouco a polícia investigou, foi atrás, já anunciou prisão de determinados indivíduos, viu a quem eles estavam associados, infelizmente envolveu o nome do Serasa, né? Que a gente confia tanto. Eu particularmente, na multinacional, a gente sempre tem que certificar a assinatura, né? Na minha posição, eu liberava folha de pagamento, uma série de pagamentos que como diretor estatutário, você tem que fazer. Se eu não tivesse uma assinatura eletrônica do Serasa, eu não poderia fazer nada disso, porque a grande organização já se preocupa com isso. A hora que envolve um nome como o do Serasa, eu tenho certeza que o Serasa vai ser muito mais rigoroso do que já era. E olha, gente, era muito rigoroso, a gente não tinha como movimentar muito, e a mesma coisa, acesso a bancos e assim por diante. Tem um aspecto ruim, que é a burocracia. Eu acho que a gente não pode esquecer que tudo isso que a gente está falando, né, para ser mais exigente em relação ao meio ambiente social e governança, fica mais burocrático, porém, sem a segurança também, a gente corre determinados riscos que não tem como mais correr, né? A gente não pode mais correr determinados riscos. Pegando agora o caso das vacinas, né, da vacinação, e pessoas que passam... vendem, né, vacinas, roubam vacinas. Então, se não for rigoroso, imagina no momento esse de extrema necessidade, como o Tamares disse, a coisa da vida humana em jogo, se a gente não for muito rigoroso, se a gente não denunciar esse tipo de coisa, a empresa pode tentar, vamos pegar de quem é a vacina que alguém está tentando vender naquela cidade para aplicar para um determinado grupo. Rastreia-se toda a cadeia, até que se chegue a quem causou isso e resolva essa situação. Essa credibilidade, essa transparência, isso é muito forte, né? Então, de novo, você pode ser um pequeno negócio, o seu pequeno negócio é uma clínica de vacina só lá na sua cidade, mas se não fizer corretamente, o grande negócio é responsável pelo jeito que o produto dele está sendo destinado. O grande negócio é responsável pelos resíduos, né? Então, se você continuar usando sacola plástica, tem um efeito. Se você usa sacola de papel, tem outro efeito, né? Então, é muito complexo mesmo. Adorei, Miriam. Colocando essa história da rastreabilidade, ela seguramente é o elo que vai trazer uma capacidade das companhias conseguirem serem medidas também. É um desafio grande, já fala-se muito a respeito, de novo, passa pela tecnologia. A ideia, né, de rastreabilidade, hoje ela vem para vários elementos, né, vários impactos, o quanto você gera, o que tem na sua cadeia produtiva, de mão de obra, passa por mão de obra escrava, né? A gente já teve um caso aqui no Brasil, que o Ministério Público do Trabalho, né, entrou. Então, hoje, antes a gente falava de rastreabilidade mais para alguns poucos alimentos, muitos orgânicos, e a gente falava de medicamentos. Hoje traz-se o tema rastreabilidade para tudo que a gente consome de produto ou serviço. Ou seja, qual é o comportamento que eu tenho na minha cadeia de gerar aquele produto ou serviço, e se eu estou, né, atenta a esses requisitos que são pedidos, né, e cada vez mais são clamados pela sociedade. Então, se eu realmente compactuo com uma má prática, à medida que eu consumo um produto ou serviço, claro, cada vez mais a gente vai ter elementos, e acho que a tecnologia vai ajudar na rastreabilidade da gente ter um selinho no alimento, um selinho na roupa, para a gente conseguir ali, meu sonho, olhar no QR Code, qual é todo o histórico daquele produto até ele chegar na minha mão.
né? Então, acho que sim, as companhias vão passar por isso cada vez de uma maneira mais acelerada e vai ser pressionada por todo esse mercado para poder dar esse tipo de informação. Eu, como consumidora, quero saber, sim, se aquele objeto que eu estou comprando, seja para minha casa ou para consumo pessoal, qual foi a história dele, né? O que ele causou no meio do caminho, que impacto ele deixou na vida das pessoas ou no meio ambiente. Se eu estou ajudando a gerar um volume de lixo, né? Como é que está crédito de carbono? Isso se expande de uma maneira que é o que a gente está hoje sendo forçado a olhar, né? Um planeta único, está todo mundo hoje sendo impactado pelo mesmo vírus. E toda vez que a gente toma uma decisão de consumo, a gente tem que olhar isso também, nesse contexto global. Sim, Caio, rastreabilidade tem a ver com o ciclo de vida do produto, que trata a ISO 14001. Sim, sim. E a Caroline também está perguntando quem concede o selo ESG para empresas. Né? Tem Hoje entidades o mercado... específicas para certificação, né? Tem. Mas hoje, para empresas que estão listadas no mercado de capitais, é a B3. Ela concede, uma vez que você atenda a todos os requisitos, a própria B3 disponibiliza e publica esse selo. Mas desde que seja um capital aberto para mercado, né? Sim, sim, sim. Então, esse é um ponto que a gente está falando de um segmento bem específico, mas que eu vou até te pedir ajuda, Tamares, para ver se dá para a gente encaminhar, porque, gente, olha, lamento, mas só faltam 9 minutos para a gente terminar a nossa conversa. Tem que ficar Falei que a monitorando. nossa conversa a chata ia da vez longe. aqui, né? Se a gente consegue chegar a uma inferência ou uma conclusão de que as muitas certificações que por aí existem, né, que, de novo, as grandes organizações já perseguem há bastante tempo, as pequenas organizações, elas podem ajudar o seu negócio, o desenvolvimento da sua estrutura, e mesmo uma pequena organização, toda grande organização começou pequena, alguém tem dúvida disso? Né? Não sei se é um fato, né? Não sei se vocês têm consciência disso. Às vezes a sua pequena organização, às vezes eu mentoro e faço aconselhamento para empresas que estão na transição geracional, né? Então sai a primeira geração de fundadores, entra a segunda geração e assim por diante. E quando as pessoas menos esperam, a empresa delas está com 30 anos, com 40 anos. Então, a perenidade não é ficar igual para sempre, né? É uma transformação. Eu costumo brincar, né? Como eu trabalhei na Wabco durante muitos anos, o W da Wabco é de Westinghouse. Westinghouse inventou freio de trem lá atrás. Né? Quem gosta de cinema, essa história é muito bem contada lá atrás, né? Então, eu costumava brincar. Então, sem querer, o Westinghouse era meu chefe, né? Porque ele criou lá um negócio pequeno, ele foi crescendo, 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 e hoje os sistemas de freio são uma coisa totalmente diferente. Aquela metodologia, aquela empresa lá atrás virou uma outra coisa, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta coisa. Então, perene é a transformação dos negócios. Então, se a gente quer que o nosso pequeno negócio, se eu vendo frutas na feira, o que eu tenho que fazer para ser o melhor vendedor de frutas na feira? Né? Qual é o meu propósito e a felicidade que eu trago com esse meu negócio, né? Essa coisa do NPS, da satisfação do cliente e assim por diante, né? Não, é isso mesmo. E hoje eu estou numa companhia que nasceu com satisfação de clientes. Aí ela expandiu a tecnologia para capturar qualquer sinal, né, que a gente emite, seja escrito, falado, né, voz, vídeo, texto, mídias sociais. Hoje existem, né, a tecnologia que eu trabalho da Medalha é para isso. Hoje a Apple, Disney, essas companhias que eu mencionei, grandes bancos, algumas telcos estão começando a adotar para entender o que é importante para nós, né? E a gente ter voz para dizer para essa companhia o que a gente gostaria que fosse ajustado, mudado, criado para atender a nossa demanda. E aí ele captura a demanda da grande maioria daqueles clientes, né? E alguns colaboradores também. Então, isso tem muito a ver. Eu vi aqui também uma última pergunta falando sobre rastreabilidade, na verdade, ESG no contexto automotivo, né? Como é que está isso?
Está um pouquinho mais atrasado quando a gente olha as demais companhias, porque aí a gente começa pelo básico, que é a quantidade de mulheres, por exemplo, em cargos de gestão. A gente está bem no básico ainda nessas companhias, que aí tem a ver com equidade, enfim. Mas sim, eles estão preocupados, são grandes potências mundiais, eles não vão ficar fora, né, desse selo, mas eles têm todo um trabalho aí para olhar, porque a cadeia automotiva é uma cadeia absolutamente grande, ela tem um impacto, né, a gente sabe. Tem toda a questão das ISO, elas já são super bem reguladas e controladas, mas agora eu acho que vem uma consolidação de algumas coisas que realmente interessam para o mercado. Se a gente olhar, não vou nem falar no tema que vai longe, mas o caso da Volks, né, quem quiser olhar, tem um pouco, né, tem até um documentário sobre o que aconteceu com a Volks quando tomou uma ação para simplesmente vender equipamentos, né, vender os seus veículos que estavam com baixo consumo. A gente já sabe ética, o que aconteceu. Questão ética, de um tomar. Então, acho que a Volkswagen passou e está ainda colhendo resultados de uma ação, né, tomada nesse sentido. Quem quiser dar uma pesquisada lá, vocês vão achar um documentário bem interessante que mostra o que está acontecendo com o setor automotivo. As demais rapidamente mudaram, né, o seu horizonte aí, a sua polpa, para conseguir apontar para caminhos diferentes do que eram, né, trilhados até agora. E a gente precisa se lembrar que, por exemplo, a partir de 2025 não vai poder mais ter veículos a combustível fóssil na Europa, né? É isso então, aí. E a Tesla também vem. E a Tesla vem mudando também. Tudo. Muda tudo. Então, muda a Tesla, eu acho que é a Amazon do setor automotivo. Mas aí isso dá mais uma hora de conversa. Mais uma hora de conversa. Tem uma questão aqui que o Marco Antônio Queixada colocou, que eu achei ótimo, Marco. Que ele está fazendo mestrado e a dissertação dele é como governança corporativa enfrenta os desafios na inovação, transformação e inclusão. Olha que legal esse tema. Marco, depois você precisa compartilhar com a gente, hein, essa sua dissertação. Trocar ideias. Adorei a notícia, gostei muito de saber, né? Bom, vamos às considerações finais, temos 4 minutinhos aqui. Você quer seguir por aí, Tamires? Aí eu fecho aqui ou vice-versa? Posso sim. Bom, para mim foi um prazer, é o que eu falo, foi uma conversa muito agradável, de um tema que me apaixona e que eu vivo na pele há muitas décadas. Espero poder ter contribuído um pouquinho com a minha história. Vou deixar o meu contato aqui, né, no LinkedIn, quem quiser se conectar, a gente troca uma série de experiências, para mim é sempre um prazer. Agradeço imensamente a Inova pelo convite, para mim foi uma grande felicidade poder falar em nome, né, como formada aí conselheira Trends Innovation, né, de uma formação da Inova, hoje fazendo parte da Associação dos Conselheiros Trends Innovation, que é a CETIB, à frente aí do Comitê de Respeito à Identidade, e, bom, a professora Miriam nem fala a minha admiração e muito honrada em estar aqui podendo dividir um pouquinho. Imagina, um prazer. Agradeço muito, muito, porque eu estou aprendendo muito com você, né, Tamara? Você sabe disso. Não tenho... Para mim é sempre bom aprender. E eu queria agradecer também o convite da Inova para falar de assuntos que também me apaixonam. Vocês sabem que eu sou de gestão de pessoas, né? Eu acho que a questão social sempre foi a minha preocupação. Minha primeira formação, eu sou terapeuta ocupacional, depois trabalhei em RH esses anos todos, e a coisa de comitê executivo e tudo mais, sendo um influenciador na tomada de decisão das organizações pelo olhar das pessoas. Hoje eu estou numa situação muito especial, queria dizer para vocês que a minha garganta, a minha tosse é pela maravilhosa situação que foi. Eu tomei a vacina de Covid no sábado, mas eu também estou naquele grupo dos 60% que quando tomam a AstraZeneca ficam com as reações durante 2 ou 3 dias, né? Então, hoje eu estou meio prejudicada aqui pelo bom motivo de estar vacinada, tá bom? Ótimo estar com todos vocês, agradeço enormemente. E não sei, acho que a gente vai se vendo por aí, toda vez que aparecer um assunto interessante desse, a gente vai convidando mais pessoas para participar, né? E fechando em 2 minutos, tá bom? Alguma última pergunta aí, alguma última colocação? Olha, a Tamires já divulgou o caso da Volkswagen, para quem procurou, tá? Que bom que a gente está recebendo bons feedbacks aqui, que foi bom, que valeu a pena. Isso aqui que eu sempre, quando eu vou dar aula, eu sempre falo isso, eu espero que valha a pena, né? Se as pessoas ficam
horas com a gente conversando é para sair um pouquinho melhor do que chegou. Eu toda vez aprendo, né? Aprendo com essa rede de relacionamentos que, graças a Deus, só cresce e é cada vez mais rica, né? Que bom. Lifelong learning, né? A gente segue aprendendo. Lifelong learning, segue aprendendo, exatamente, tá bom? Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês Obrigada. todos. Damares, gratidão profunda pelo tempo que a gente trabalhou juntas aqui e compartilhando sempre tudo de bom que você trouxer, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigada, gente. Vamos saindo aos poucos. Boa noite. Então, agora, boa noite.